Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Queria dizer que é uma alegria muito grande e uma honra poder compartilhar desse momento mais uma vez com os irmãos. Peço para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, também no capítulo 11. Nós vamos ler do 17 até o final até o final do capítulo. Até o 46. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui a palavra do Senhor. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, eu rogo ao teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou João a escrever essas palavras e essa história tão maravilhosa, que também ilumine nossa mente e nosso coração, que sejamos transformados pela tua palavra, a imagem do teu Filho Jesus nesta manhã. Que o nosso coração seja quebrantado e que a gente fique mais perto de ti, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui.
Quais são as lutas que enfraquecem a tua fé e te fazem questionar a soberania de Deus? Nossa vida é marcada por sofrimento. Isso pode levar você a, de repente, ter uma visão equivocada de quem é Deus, de qual é o tamanho do poder de Deus e até mesmo do que Ele é capaz de fazer. Isso pode te levar a ter uma ideia errada de como é o agir de Deus, por exemplo. Simplesmente se nós focalizarmos no nosso sofrimento, nas nossas angústias que a gente passa. Frustrações que nos levam a questionar: onde é que está Deus no meu sofrimento? Será que Ele não vê o que está acontecendo no mundo inteiro? Será que Ele não se preocupa com as nossas dores, com as nossas lutas? Será que elas são pequenas demais para que Ele se envolva na nossa história e simplesmente faça com que a gente pare de sofrer? Mas Deus ainda continua no trono. Deus ainda continua sendo o Rei soberano que governa todo o universo. E no texto de hoje nos mostra este milagre que nos traz ensinamentos importantíssimos, que pela graça de Deus nos oferece algumas dessas respostas. Por isso, nessa manhã, eu queria meditar com você no seguinte tema: ainda há pedras que precisam ser removidas. Ainda há pedras que precisam ser removidas. Primeiro ensinamento para a gente nessa manhã é isso, porque elas nos impedem de perceber o agir de Deus. Ainda há pedras que precisam ser removidas. Isso porque elas nos impedem de perceber o agir de Deus. Porque o nosso modo de agir não é o mesmo modo de Deus. E às vezes nós somos pegos por essas situações que nós não esperamos. Muitas vezes Deus conduz a minha vida, a tua vida e a nossa história por lugares que nós não queremos. Por lugares que a gente nem imagina que vai passar. Nós cremos em Jesus. Marta e Maria também criam em Jesus. Marta e Maria viram o próprio Jesus em ação, viram os milagres que Ele realizou e por isso creram nele. E tenho certeza que você também já viu Deus agir na sua vida. Tenho certeza que foram muitos livramentos. Tenho certeza que se você parar para lembrar do teu histórico, da tua vida com Jesus, você vai se lembrar de cada um dos milagres que Ele realizou na tua vida, de cada um dos feitos que Ele realizou nas tuas experiências com Deus. Alegria depois de períodos de tristeza, riso e louvor depois de dias de pranto, sóis lindos brilhando em céus azuis, depois de noites escuras e frias, não é verdade? Tenho certeza que se você possui um relacionamento com Deus, você sabe exatamente do que eu estou falando. Marta e Maria, assim como nós, também sabiam do que Jesus era capaz. E é por isso que elas o chamam no versículo 3, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, se referindo ao seu irmão Lázaro. E o texto nos mostra que o modo de Deus agir contraria tanto a expectativa de Marta e Maria, quanto a própria expectativa dos discípulos. Lázaro estava muito doente. Elas esperavam que Jesus, no mínimo, viesse com urgência, o mais rápido possível atender a dor de Lázaro. Por outro lado, os discípulos estavam com medo, porque se nós formos olhar alguns capítulos antes desse, Jesus estava prestes a ser apedrejado nessa mesma cidade, então eles estavam com medo de voltar àquele lugar. Tanto é que no versículo 16, Tomé vai dizer: nós vamos lá para morrer então. Então, o ato de Jesus contraria tanto a expectativa de Marta e Maria com a sua urgência, com o seu problema, quanto aos discípulos que estavam com medo de voltar àquele lugar. Os discípulos com medo e Marta e Maria esperando urgência. Talvez tenham surgido perguntas do tipo: por que é que Jesus está demorando tanto? Será que Ele não entende a urgência da situação? Será que Ele não sabe o quanto essa situação é terrível e o quanto Lázaro está sofrendo? Será que não essas são as perguntas que muitas vezes nós fazemos na nossa vida? Por que é que demora tanto? Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Ele não está olhando para o meu sofrimento?
Essas são as perguntas que nós fazemos muitas vezes. Quando existem pedras para serem removidas no nosso coração, não conseguimos perceber o agir de Deus. Jesus entende sim o sofrimento de Lázaro. Jesus entende que é uma doença mortal. Mas o que Ele quer ensinar é que quem tem a última palavra em situações de vida ou morte, em situações de sofrimento, qualquer uma que seja que você passe, é Ele mesmo. Quem tem o controle da vida nas mãos é o próprio Jesus. Os discípulos não entenderam o que Ele fez. Marta e Maria criam que Ele era poderoso para curar Lázaro. Mas mesmo assim, as atitudes de Jesus contrariam a ambos. Muitas vezes Deus age assim também na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos que Ele conduz à nossa vida. Vez ou outra Ele nos conduz por caminhos que nós não queremos trilhar e isso nos causa preocupação, isso nos causa angústias e muitas vezes causa até mesmo medo. Ou então quando pedimos com urgência, quando não estamos mais aguentando a dor, quando não estamos mais aguentando o sofrimento, quando queremos passar depressa por determinadas situações, mas Ele insiste em demorar, pelo menos aos nossos olhos. Se os discípulos não houvessem retornado para o local onde seriam apedrejados, eles não teriam visto o milagre em Betânia. Se nós fôssemos sempre escolher os rumos que a nossa vida toma, nunca seríamos capazes de aprender sobre a graça de Deus, de aprender sobre o cuidado de Deus para a nossa vida. E assim nós somos convidados a trilhar caminhos que não gostamos, mas isso tem o objetivo de nos aproximar de Deus, de nos trazer para mais próximo do próprio Jesus. Lázaro sofreu e morreu. Maria e Marta sofreram e choraram. Os discípulos estavam assustados e amedrontados. Mas eles estavam com pedras nos seus corações. E quem tem pedras nos seus corações não é capaz de perceber o modo como Deus age. Eles não foram capazes de perceber que aquela situação elevaria, exaltaria a glória de Deus, mas também fortaleceria a fé deles. A glória de Deus e o fortalecimento da sua fé. Lembre-se disso. Quando furar o pneu do seu carro numa viagem, quando quebrar o seu salto numa festa, quando o elevador parar de funcionar com você dentro, ou quando vier uma doença difícil de ser curada, ou até mesmo quando vier o luto, quando você estiver na iminência de perder o seu emprego, ou até mesmo se você perdê-lo, lembre-se disso. A glória de Deus e o fortalecimento da sua fé. Nem sempre é fácil entender os caminhos por onde Deus conduz a nossa vida. Mas quando a gente retira a pedra do nosso coração, a gente consegue perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando. E tudo isso é para que nós cresçamos e a nossa fé seja fortalecida. Porque Ele se importa com o nosso sofrimento. E Cristo trata o coração de quem sofre. Esse foi o primeiro ensinamento para nós. Porque ainda existem pedras para serem removidas. Isso porque elas também nos impedem de perceber quem é Deus. Elas nos impedem de perceber quem é o próprio Deus. Marta e Maria fizeram a mesma afirmação de lamento acerca de Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quantos ses também acontecem na nossa vida? Senhor, se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse ido por ali, se aquilo não tivesse acontecido, talvez tudo estaria melhor agora, tudo estaria bem agora. A gente costuma olhar apenas para as dificuldades que nos rodeiam, sem olhar o plano maior que Jesus tem traçado para a nossa vida. E Jesus primeiro diz para Marta: calma, Marta, Lázaro vai ressuscitar. Lázaro vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, no último dia, na ressurreição. E Jesus fala: calma, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E ela diz: eu creio, Senhor.
A morte de Lázaro e a sua ressurreição devem servir como um modelo da certeza de vida eterna que todos nós teremos. Quando Jesus cura o aleijado naquele tanque, ele afirma que o Pai deu autoridade para ele, para conceder vida aqui e agora a todos aqueles que clamarem pelo seu nome. O Pai deu autoridade para Cristo, é por isso que Ele é pessoalmente a ressurreição e a vida. E você hoje, mesmo em meio às tuas lutas e às tuas dificuldades, você consegue perceber quem é Deus? Você consegue perceber Deus agindo na tua vida? Você consegue crer em todas as promessas que Ele fez para você? Ou você tem vivido como se Ele não conhecesse o teu sofrimento? Como se Ele não soubesse o que você tem passado? Ou você tem vivido com medo dos caminhos que Ele tem te levado? Ou você tem vivido como se Ele tivesse chegado atrasado demais, tarde demais, para fazer um milagre na tua vida? Como se Ele não tivesse poder e nem sabedoria para guiar a tua vida? Quando há pedras no nosso coração para serem removidas, é natural que os nossos pés vacilem. É natural que a nossa fé fique fraca, titubeie. E o medo tome conta de nós. E não é que nós não temos fé, ou falta dela. Não é isso. Não é que Marta e Maria também não tinham fé em Jesus. Também não é isso. Elas sabiam. Inclusive Marta diz, eu creio que Deus vai conceder tudo o que você pedir nesse momento. Eu tenho fé nisso. Eu creio que Deus é capaz de conceder tudo o que o Senhor pedir. Mas já havia passado 4 dias. E a crendice popular dizia que depois do 4º dia não tinha mais jeito. Era até o 3º. Mas passou do 3º, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais jeito. Mas se ela soubesse mesmo quem era Cristo, se ela soubesse quem era Jesus de fato, saberia que Ele era o próprio Eu Sou. Ela saberia que Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. O reformador Lutero conta a história que estava passando pela sua casa e de repente encontrou a sua esposa trajada de luto. Estava com uma roupa de luto e ele disse assim, eu não recebi a notícia do falecimento de ninguém. Quem foi que morreu? Ela olhou para ele e falou assim, Deus morreu. Ele disse, mas como Deus morreu? É impossível que Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, do universo, morra. E ela olhou para ele e falou assim, então por que você anda tão triste? Por que você anda com medo das pessoas? Por que você anda com medo dos homens? Aquele dia foi ela quem ensinou um sermão a ele. Então ele percebeu o tamanho do Deus que ele tinha. E conta a história que depois disso ele compôs aquela canção que nós tanto cantamos aqui, Castelo Forte. Deus morreu? Será que Deus morreu? Então por que é que muitas vezes você age como se Deus estivesse morto na tua vida? Por que é que muitas vezes você olha para o que acontece ao teu redor, para as tuas dificuldades, e se abate tanto, a ponto de esquecer quem é Deus e o tamanho do poder dele? Nós acabamos de cantar aqui, plano melhor. Você crê mesmo nisso? Você crê mesmo que a hora dele é perfeita? Você crê mesmo que o teu sofrimento, a tua luta e a tua dor tem um plano por trás disso tudo? Tem um propósito por trás das aflições e das angústias que você passa? Que tudo está cooperando para o seu bem? E que ainda que o pior aconteça, ainda que você venha chorar a dor do luto, ainda não é o fim. Existe um plano melhor por trás de todas as ações de Deus. A resposta dele para o seu coração, se você ainda continua com dúvida, se você ainda continua com pedras para serem retiradas do teu coração acerca de quem é Deus, a resposta para você nessa manhã é: eu sou. Ele é o eu sou. Você está com fome, ele diz: eu sou o pão da vida.
Se você está com sede, Ele diz: eu sou a água viva, e aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O caminho está escuro, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Você está disperso? Não sabe por onde caminhar? Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conduzo a tua vida. Eu sou a própria porta por onde as ovelhas passam. Eu sou o caminho. Eu sou o único caminho que pode te conduzir até Deus. Você tem medo dos rumos que a tua vida tem te levado? Com as tuas angústias, com as tuas aflições? Você tem medo da morte? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou. É a resposta dele para as pedras que existem no teu coração a respeito de quem Ele é. Ele é Deus. Ele é dono de tudo. É dono do seu sofrimento e das tuas aflições, inclusive. Por fim, as pedras que ainda precisam ser removidas. Isso porque elas nos impedem de perceber o poder de Deus. Elas nos impedem de perceber também o poder de Deus. E eu pergunto: você sabe do que o poder de Deus é capaz? Você já experimentou do poder de Deus da tua vida? Vamos seguir. Maria chega até Cristo e faz a mesma afirmação que a sua irmã. Se o Senhor estivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Você teria curado e ele não teria morrido. Mas agora a reação de Jesus é diferente. Ele estremece por dentro. Ele se revolta com o pecado e com a morte por um lado, mas se revolta também com a incredulidade e com o ceticismo por outro. Mas ainda assim, ele simpatiza com a dor, a ponto de chorar, a ponto de ver a dor e o sofrimento no coração humano e simpatizar com a dor e chorar. É por isso que nós podemos nos achegar com confiança no trono da graça. Jesus foi humano, Ele passou pelos mesmos problemas que nós passamos, passou pelas mesmas dificuldades que eu e você passou, e Ele sabe exatamente. Ele conhece exatamente a tua dor. Ele não é um Deus alheio às tuas aflições e às tuas dificuldades. E esse é um exemplo para nós, porque por vezes nós vamos ter que agir como Jesus agiu com Marta e explicar para os nossos irmãos acerca da fé para que eles sejam fortalecidos. Mas vai ter vezes que tudo o que você vai precisar fazer é passar a mão no ombro do seu amigo, do seu irmão, e chorar com ele. E dizer: eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento, e eu estou aqui para caminhar do teu lado. Eu estou aqui para te sustentar, para servir de suporte para a sua vida. Jesus então manda retirar a pedra. E Marta, aquela mesma Marta que não parava de trabalhar em casa no dia que Jesus estava lá ensinando, a mesma que não espera Jesus chegar em casa, mas que sai correndo pelo meio da cidade para encontrar Ele, prática como sempre, diz assim: Senhor, não remove a pedra, já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus então manda retirar a pedra. E Ele diz: eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. E em uma oração a Deus, não uma oração de alguém que estava pedindo, mas uma oração de quem estava agradecendo, Jesus mostra mais uma vez a sua intimidade com o Pai, de como Ele e o Pai eram um. Versículo 41 em diante diz: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. O que Jesus está para fazer aqui é um dos grandes feitos deste evangelho. Jesus está para ressuscitar um homem. Cristo ressuscitou um morto.
Não estou falando de ressuscitar modas, músicas antigas ou esportistas esquecidos, como a gente usa na nossa linguagem no dia a dia. Eu estou falando de alguém que experimentou a separação do corpo e da alma. E esses eventos que aconteceram há mais de 2000 anos são importantes hoje para você aqui nesse lugar. Porque não importa qual o seu esporte, a sua música favorita, um dia ou outro, eu e você, também vamos dar o último suspiro de vida nessa terra. É inevitável. Todos nós vamos chorar a dor do luto, todos nós vamos passar por isso. Ora com nossos familiares e aqueles a quem amamos, até um dia que isso acontecerá conosco. É inevitável. E vai doer. E a dor vai dilacerar o seu coração e vai dilacerar a sua alma. E nós vamos prantear, e nós vamos chorar. Mas Jesus é capaz de trazer alguém de volta da morte. Mas te trazer de volta da morte não é te trazer de volta para essa vida. Não é te trazer de volta para esse mundo de caos. Eu não estou falando aqui que todas as vezes que alguém morrer você vai orar e essa pessoa vai ressuscitar. Eu quero te dar uma esperança muito maior do que essa. Porque Jesus vai ressuscitar você em um lugar onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais dor, e onde não vai haver mais pranto. Um mundo refeito, restaurado, perfeito. Mas você precisa entender antes o tamanho do poder dele, porque trazer um morto à vida para Jesus é tão fácil quanto despertar alguém do sono. Tão fácil quanto chamar alguém que está dormindo e fazê-lo acordar. Ele mostrou esse poder a todos, dominando enfermidades, dominando demônios, dominando elementos da natureza, agindo de forma sobrenatural pelo simples fato de quem Ele é, um Deus todo-poderoso, que tem o controle do universo nas suas mãos. É por isso que Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 4, 13 e 14, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus tornará a trazer com Ele. A nossa esperança é muito maior do que essa vida aqui. A nossa esperança tem que ser muito maior do que isso que você vive aqui nessa terra. É por isso que nossos olhos não podem estar fitados aqui, mas nossos olhos têm que estar na glória. A esperança da vida eterna é a nossa realidade futura. Mas até lá, ainda há pedras que precisam ser removidas. Um dia a morte não vai ser mais realidade. O chamado que traz Lázaro de volta para a vida é apenas uma figura daquele dia quando todos os túmulos e todas as eras ouvirão o mesmo chamado que Lázaro ouviu, e todos sairão. Isso é apenas uma comparação. Lázaro é trazido para uma renovação mortal, ele morreu de novo. Lázaro ressurgiu e morreu de novo. Mas quando nós, naquele dia, ouvirmos o chamado do Senhor, nós vamos receber vida eterna e ressurreição. Mas até lá ainda existem pedras que precisam ser tiradas do nosso coração. Existem pedras que precisam ser tiradas de nós para que nós não tenhamos uma visão humilde do poder de Deus. E para que a gente não fique disperso com os sofrimentos que a gente passe por aqui. Eu quero encorajar você para que você olhe para a sua vida e para os teus sofrimentos de uma maneira diferente. O chamado não é para que eu e você saibamos, é para que você confie em quem está te guiando e quem está conduzindo a tua vida, sabendo que Ele tem um modo próprio de fazer as coisas. O chamado não é para que eu e você fiquemos desesperados com as situações, mas saiba que Ele não está alheio à nossa causa, como se Ele tivesse chegado tarde demais. Mas é para que a gente confie nele, independente do que estamos passando, porque Ele continua sendo Deus. E Ele ainda tem a palavra final na nossa vida. O chamado não é para dúvidas, mas para crer que Ele tem poder para realizar.
infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Nós ainda precisamos continuar removendo essas pedras através da fé, através da vida diária com Jesus, até que aquele grande dia chegue e a gente alcance essa esperança. Mas qual é essa esperança? Qual é a esperança que você tem no seu coração? É a esperança de uma vida eterna onde não haverá mais morte? Sim, mas é muito mais do que isso. É a esperança de encontrar todos os irmãos de todas as épocas da história? Sim, mas ainda é muito maior do que isso. É a esperança de ter todas as lágrimas enxugadas do teu rosto? Sim, mas ainda também é muito maior do que isso. É te livrar de todas as aflições e todas as dores que você passa aqui nessa terra? Sim, mas também é muito maior do que isso. É muito maior. A nossa esperança é que vamos contemplá-lo face a face. Veremos como Ele é. A nossa esperança, o nosso Salvador, o nosso resgatador é a nossa própria esperança e nós somos a herança dEle. E Ele nos chamará do túmulo e nós ouviremos a sua voz. E nós vamos tocar a própria ressurreição e a própria vida, de uma vez por todas e para sempre. Mas até lá, que Ele te abençoe e que Ele te fortaleça com essa esperança.